Fala pessoal, tudo jóia? Bom, estou passando aqui, bater um papo um pouquinho, responder pergunta. Acabei de sair de uma aula, na verdade, eu estava dando aula para um grupo de praticantes, da parte interna, de práticas internas. Aí sobrou um tempinho antes do próximo compromisso agora. Então, conforme eu vou chegar nas perguntas ao longo do mês, ao longo da semana, normalmente, né, quando dá tempo aqui, eu vou tentando procurar responder de acordo com o que dá. Então, acabei agora de dar uma aulinha, passei aqui, a gente bate um papinho rápido, eu vou explicar algumas coisas do que foi comentado e perguntado aqui na minha caixa postal. E dentro do possível eu vou responder aqui se tiver alguma coisa ou alguém interessado. Bom, primeira pergunta que veio essa semana, óbvio, né? Passaram aqui, em relação à questão dos ET, dos OVNIs, essa coisa toda. Não vou nem entrar muito no mérito, na verdade o assunto já está batido. A gente sabe que tem coisas que são fatos mesmo, são verídicas, outras não. Então é a mesma coisa que a gente discutir se a Terra é plana, né? Não tem que discutir que a Terra é plana, a Terra não é plana. Então o pessoal que tem dúvida que existe vida em outros planetas, não precisa de ter dúvida, isso é um fato. Agora, se são seres físicos, dimensionais, se é de outro planeta, de outro satélite, de outro universo, tem que ser em tudo quanto é lugar. A nível físico, a nível extrafísico e em múltiplas dimensões ao mesmo tempo. Então aqui é só um bate-papo, só para responder a pergunta. Mas acho que a pergunta que, tirando tudo que já foi colocado, o pessoal postou aí meme, história, já fizeram live, explicaram sobre isso, na verdade tem gente muito mais competente para falar dessa parte de ET do que a gente ficar tentando responder aqui, que o meu foco mais é na parte espiritualista de prática interna mesmo, né? Mas é legal discutir essas coisas também, mas uma pergunta que eu não vi até agora, que ninguém, pelo menos para mim, não fizeram ainda em relação ao que aconteceu. Pensa assim, é o que eu pensei na hora que eu vi as notícias acontecendo ali, o pessoal foi perguntando. A primeira coisa que eu questionei para mim mesmo é: se alguém tá, vamos imaginar que eu estou aqui, no prédio onde eu moro, ou na cidade onde eu estou, tá? Aí de repente na cidade onde eu moro aparece um carro que eu nunca vi na minha vida. Parece um carro completamente diferente. Não é um carro que tem roda comum, é um carro que não existe, na minha visão não existe aquele carro. Mas o carro está na minha cidade. A primeira coisa que eu vou fazer é meter bala nele, só porque é um carro diferente do meu. Normalmente a gente para pensar e, claro, né, toma outras ações. Então a questão toda é que a gente continua vendo que a humanidade ainda é muito imatura, de uma forma bem ampla, né? Se a gente for pensar, a primeira coisa que se faz é guerra. Não se para perguntar. Se fosse alguma coisa realmente séria, no sentido de vir alguma coisa para invadir ou fazer alguma coisa, já tinha feito. Se você atravessa o espaço inteiro, se você tem tecnologia suficiente para isso, nenhuma tecnologia convencional aqui da Terra que as pessoas conheçam teria um poder militar bélico para isso. Então a questão é, por que atirar antes de perguntar se não há uma ofensiva? E se há uma ofensiva, pelo menos eu não recebi nenhuma notícia de uma ofensiva. Eu não vi ninguém sendo metralhado ou abduzido por nenhuma nave nesse sentido do que foi perguntado. Então a minha opinião é simples. Existe? Óbvio. Sempre existiu. Muitas das coisas que a gente vê aí. E, fazendo um adendo, né? Quem não assiste, que assista. Independente de quem acha ridículo ou não. Na verdade, eu não estou aqui para defender a opinião que é certo ou errado. Eu não sou dono da verdade, nem mestre, nem guru de ninguém. Mas quem não assistiu, assista. Aquele documentário Alienígenas do Passado. Passa no canal The History Channel. Assistam tudo que tem naquela. Porque tem muita coisa ali que está embasada em fatos e dados. Fatos e dados. E muita gente olha isso na internet como se fosse um conto de fada, e não é. Então tem muita coisa aqui na Terra que sim, já houveram muitos contatos, assim como ainda há. Só que tem que entender também que tanto a nível físico como espiritual, essa questão toda aí, tem N dimensões. Para muita gente aqui na Terra, se você falar de um espírito no plano astral, o equivalente será para muita gente uma quinta dimensão, sexta ou sétima dimensão. Então depende muito da linhagem, da tradição, do estudo, do que a pessoa tem ali para oferecer em relação ao que ela vivenciou. Porque infelizmente a maior parte hoje está com base no achismo, né? Não pratica nada, não estuda nada, não desenvolve nada, escuta meia dúzia de palestra, lê 1, 2 livros e se tornou perito no assunto. Isso daí tem a ver com uma outra pergunta que fizeram. Desculpa. Fizeram uma outra pergunta e depois eu respondo. Mas em relação a essa questão, para mim a pergunta básica é: por que criar uma ofensiva sem você ser ofendido? Isso não faz sentido. Então a primeira coisa é a gente entender a maturidade das pessoas, né? Enquanto continua existindo violência e agressão, vai continuar. Se eu sou um ETzão, aí eu vou lá para o planeta do Zé das Couve, lá em outro sistema solar.
Aí eu chego lá com a minha navezinha no planeta do Zé das Couves. O Zé das Couves não sabe o que é aquilo lá. Mas aí o Zé das Couves, eu cheguei lá na boa, só cheguei ele, né? Dou aquela espiada, vejo que planeta que é aquele, faz de conta que eu não conheço nada que tem ali, né? Eu tô lá no planeta do Zé das Couves. Existe um monte de couve em formato humanoide lá, vai? Você tá lá no planeta do Zé das Couves, aí o Zé das Couves vê uma nave brilhante no céu. Se o Zé das Couves meter bala na minha, eu falo, tá, cultura agressiva, nem compensa parar aqui. Se eu for um ETzinho sutil, vai? Se eu sou um ET filha da mãe e quero entrar na porrada ali, eu já olho e falo, o Zé das Couves tá achando que fazer alguma coisa, mas não faz, porque ele não tem nem nada. Vamos meter bala nele, porque é uma cultura agressiva, vamos erradicar ela. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é nisso. O que a gente faz enquanto... Qual é a reação que a gente tem em relação à ação do que a gente vê? E uma coisa eu falo faz muito tempo, né? O pessoal que é praticante mais antigo, os amigos de casa, quem pratica e alguns ensinamentos ou tratados antigos, a gente sempre fala que não importa o corpo que se use. Porque quando a gente começa a falar de espiritualidade nesse sentido, não importa se é humano, ET, siriano, reptiliano, sei lá, qualquer coisa. É o que a gente fala também, né? Existem tantas formas na Terra que são incontáveis. Não existe na ciência hoje comprovado o número de espécies que existe. Eles estão sempre, constantemente descobrindo novos insetos e outros materiais aqui na Terra, né? Além de minérios e tudo isso. Se a gente pensar em possibilidade evolutiva, a Terra, se não me falha a memória, é 109 mil vezes menor que o Sol. E assim sucessivamente. A gente pegar o Sol em relação a algumas estrelas, ele é trilhões de vezes menor. Então a gente tem estrelas e buracos negros que são tão grandes que a gente não consegue nem comportar na imaginação usando aqui o nosso cérebro na parte humana. Então quando a gente pensa em dimensões, raças e seres, as possibilidades são infinitas. Quando a gente fala, sei lá, de 80, 100 raças, que é o que é mais divulgado constantemente, né? O pessoal estuda mais, porque é o que está mais próximo aqui, as pessoas têm contato há mais tempo, ainda é muito pouco perto do que realmente existe. Isso pensando só no que é manifesto. Porque se a gente pensar em extraterrestres ou seres de outros planetas que vêm para cá fisicamente usando um corpo biológico, material ou artificial, não importa, mas ainda assim é um corpo manifesto, ainda assim são seres que fazem parte da estrutura manifesta do universo. Porque um ser que já está numa dimensão diferente, nem maior ou nem menor, porque o pessoal tenta qualificar um ser muito sutil por uma dimensão mais alta. Isso não tem a ver com a espiritualidade real. Porque você pode ter um ser completamente destrutivo em outras dimensões, que em grandeza do que o pessoal qualifica é uma dimensão de, sei lá, 30D. Não importa essa coisa toda de Ds. São dimensões, são níveis de energia. Então, você pode ter uma consciência com uma quantidade de energia muito grande, ou vivendo numa estrela supermassiva, alguns trilhões ou quadrilhões de vezes maior que a Terra, em que a estrutura que ela tem ali comporta um gradiente dimensional muito diferente daqui. Isso daí tem a ver com energia. E eu não vou entrar nesse mérito, tem pessoas que já explicam sobre isso, cada um da sua forma. A questão é, quando a gente entra na parte espiritual mesmo da coisa toda, não importa qual raça seja, a gente busca equilibrar isso. A gente busca entender o porquê da agressão. Então, aí vem seres físicos, materiais, que existe um centro emocional, ou que não existe um centro emocional, que às vezes a emoção ajuda ou atrapalha, dependendo do desenvolvimento da raça que a gente esteja falando. Se a raça é bélica, e ela está com o instinto primitivo ainda, não tem o que fazer. Ela vai para a guerra. Agora, se é uma raça que já se utilizou, e ela não precisa mais de matéria orgânica, biológica, ela não precisa de criar um corpo dimensional numa dimensão que o pessoal chama de 3D, ou materialidade. Plano manifesto, cristalização da energia. Então, se ela não precisa de criar isso, não tem o que fazer. Então, se for para se manifestar, manifesta de outra forma. Que é a mesma coisa que a gente explica quando a gente pensa em mestres espirituais. Se a gente pensar, por exemplo, no Ramatiz, que é um exemplo bem conhecido, pelo menos aqui no Brasil. O Ramatiz ele pode atuar como pai Tomé dentro da Umbanda, ele pode atuar como Ramatiz, o mestre com o turbante indiano, que foi a encarnação dele também. Ele pode vir como uma bolinha de luz, ele pode vir como um ser de outra forma, porque ele já não está mais atado a um corpo de forma. Ele não tem mais, se ele não quiser usar, um corpo astral. Até um corpo astral muito sutil ainda é um corpo de forma. Tem um rompimento, né, que a gente chama entre um corpo de forma e um corpo de consciência. Que já é um corpo mental, mas não mental no sentido de escala de evolução, não é isso não. Corpo mental é um corpo que não está atado ao tempo e espaço. Se ele não está atado ao tempo e espaço, não adianta nem tentar explicar isso. Mas é o que o pessoal costuma entender para quem estuda a parte de ocultismo e espiritualismo de uma forma um pouco mais ampla. Então esse ser que já está num plano em que ele não está atado ao tempo e espaço,
esse ser ele pode plasmar de repente uma cidade astral inteira e sustentar com a energia do corpo mental dele. Um corpo no plano astral pode ser uma cidade, um planeta, uma nave ou um corpo. É um corpo de manifestação daquela energia de não forma. Só que isso é superficial e não tem como explicar. O que eu estou explicando, o motivo de eu estar explicando isso, é para o pessoal, primeiro, parar de ter medo. Segundo, parar de achar que quem vê espírito ou quem vê ET é mais ou menos evoluído ou ascensionado ou iluminado do que outras pessoas. Não é. Porque a maior parte, assim como aconteceu na Era de Atlântida, muitas vezes abre o olho espiritual. Estou falando de clarividência para ver espírito, mas não conseguiu abrir o coração. Ou não teve energia suficiente para gerar e rasgar o que eles chamam de coração verdadeiro ou coração sagrado, aquela coisa toda. Que é a consciência crística ou búdica. Quando isso aqui abre, você manifesta a unidade do céu e terra no corpo. Que é a estrela de 6 pontas, né? A gente costuma explicar isso de uma forma mais abrangente. Não estou falando nada que é secreto aqui. Então quem também é praticante sabe disso. Isso aqui é tudo coisa mais leiga. Então a gente tem um triângulo para cima e para baixo, que é a unificação do céu e terra. Então a gente, enquanto corpo manifesto, a gente está no meio. Nem no plano terra-terra, nem no plano céu-céu. A gente consegue sustentar o céu, a gente olha para cima e vê o céu, a gente consegue sustentar a terra. Isso tem vários sentidos, tá? Dependendo do que você estuda. A nível mais físico, mais próximo do que a gente consegue realizar. É a gente realizar o coração verdadeiro. Quando Jesus de Nazaré, enquanto Cristo, apontava para o coração. Que é você abrir. E aí sim, as coisas começam a ter um outro sentido em relação a essa questão de ET ou não ET. Então não importa a forma que assuma, se é na dimensão X, Y ou Z. Isso é irrelevante. Enquanto há uma intenção bélica de agressão, de domínio, de poder, sempre dá merda. Sempre dá merda. Como deu no passado. O pessoal às vezes demora um pouquinho para entender, dependendo do que estuda. Estou falando que demora para entender às vezes, porque tem pessoas que estão começando a ver isso agora. E é normal não ter estudado ou não ter esse tipo de projeção ainda para entender. O pessoal tem que entender que a Terra ela gira no ciclo dela ao redor do Sol, o Sol gira em torno do Sol central e assim sucessivamente. Só que se você pensar na galáxia, no universo como um todo, não é só uma coisa girando de forma constante em volta da outra. Existe um centro elíptico e espiralado ao mesmo tempo, que é as dobras, aquela coisa toda de fechar o tempo e espaço. Então tudo está se abrindo, expandindo e contraindo, como se fosse uma rosca em espiral. A mesma coisa que a nossa coluna faz, que eles chamam de Kundalini, né? Quando a energia da coluna ela sobe. Aquilo é em forma de ondinha, porque é a forma da onda da luz. Né? Não tem nada a ver com lagarto, cobra, dragão, nada disso não. Tem a ver com o formato da onda da luz. Então, quando ela espiral, ela entrelaça. Se a gente pensar no universo, é muito parecido. Existem entrelaçamentos, tem nada a ver com quântica isso, falando da parte energética. Pense no universo como se fosse o seu corpo, mas não um corpo, se a gente pensar em cabeça, tronco e membros, mas em um grande corpo. Esse grande corpo tem meridianos, assim como a gente tem meridianos no corpo. Você não enxerga fisicamente, mas existem rios de Qi, canais, meridianos, nadis, essas coisas todas. Então esses canais eles se entrelaçam. Se esse canal está fluindo bem, o yin yang, né, a energia dele está indo bem, ele está bem trabalhado, ele está bem energizado, enfim, está bonitinho, você não vai precisar de tonificar e nem sedar ele, certo? Então imagina que você tem no seu corpo um ponto, sei lá, seu E36, 36º ponto do estômago no corpo. De repente está obstruído, e a digestão no seu corpo. Você vai lá e vai ter que desobstruir, pelo método que você conhece, uma prática, um meio, mudando a alimentação, alguma coisa tem que desobstruir. Se ficar obstruído, você machuca a energia. Se você pensar no universo, tem esses canais, esses rios, que percorrem o universo inteiro. Não só a nível físico, como de outros níveis energéticos, né? Dimensionais, para ficar mais fácil. Só que tem janelas. Então imagina que a Terra está circulando de uma forma espiralada e num centro elíptico. Não vou entrar em método de astrologia, essas coisas, porque eu não sou não mexo com astronomia nem nada disso. Então aqui eu estou falando da contraparte, né, de macro e microcosmos, é a forma como a gente pode falar aqui de forma leiga. Imagina que você tem janelas. Então a Terra está girando lá no centro dela com o Sol, com a galáxia, aquela coisa toda. Outras galáxias estão girando, outros universos, então está tudo ali espiralando. Chega um ponto de transição, não só da Terra em relação ao Sol. Pensa aí, Terra em relação ao Sol, 1 ano. Se a gente pensar Terra em relação ao Alcione, sei lá, 540 mil anos. Estou chutando números aqui, vai.
Então, se a gente pensar em Terra em relação a Sirius, 8.000 anos. Então, existem tempos em que a estrela circula uma ao redor da outra, planetas circulam um ao redor do outro. Expansão e retração, aquela coisa toda. Então, imagina que em determinada época do ano, numa yuga, uma era propícia, certas portas estejam propícias para abrir. É a mesma coisa quando, por exemplo, o pessoal que vai pegar uma nave física mesmo, né? Vai ir para os astronautas ir para algum lugar, eles não têm que esperar uma rotação correta da Terra em relação à Lua ou ao planeta que eles querem ir. O ponto no espaço que eles vão, não tem que ter uma janela para que o tempo seja mais curto possível para você chegar ali. Então imagina que seres que também têm um corpo biológico. Então se vocês pensarem nos ETs que se falavam lá do passado, da época do Egito Antigo, de Atlântico, de outras gerações, sim. Só que ao mesmo tempo que eles foram desenhados, a maior parte deles usavam um corpo biológico. E, na melhor das hipóteses, ainda assim pequenos. Se a gente pensar em relação à Terra, em relação ao Sol, a estrelas, seres aí de 10 a 16 metros de altura, o pessoal acha que, ah, meu Deus, não. Se você pensar 10, 16 metros de altura, aqui na Terra pra gente é grande. Mas se eu tiver numa estrela supermassiva, é uma formiguinha, não existe. É menos que um átomo. Então depende do grau, do ponto de grandeza que você está observando isso. Se a gente olhar aqui da Terra usando um corpo biológico, se eu ver um ser de 16 metros, ele é muito grande. Se eu for um ser de 100 metros e olhar um de 16, ele é pequeno. Uma formiga olha para você e você é grande em relação à formiga. Então depende do ponto de observação. Então imagina que você tem essa janela de tempo. Então essas raças que chegam com um material biológico, que não estão desdobrando de um plano dimensional diferente desse para cá, por algum motivo específico, isso não é tão comum, porque não tem para quê, né? Porque cada plano tem que respeitar ali certas regrinhas, né? Tem guardiões para isso. Então, quando esse ser ele tem essa janela de tempo e espaço para vir para cá, então quando a Yu, o centro da Terra em relação a outros astros, chegou nessa janela, esses seres vêm. Por isso que é de tempo em tempo. Por isso que se passa aí gerações após gerações, às vezes sem tanto contato, de repente começa a ter uma coisa massiva. Como foi no passado, vai ser no futuro. Agora, quando? Não faz diferença nenhuma. Para quem é praticante, para quem está desenvolvendo algumas coisas, a gente não busca a forma manifesta. Então, em relação a essas perguntas que foram feitas quanto a isso, estava vendo só aqui, porque eu tenho compromisso daqui a pouquinho, eu vou ter que sair. Mas em relação aos medos que o pessoal cria, ou a necessidade de buscar uma raça ou alguma coisa como se fosse super especial, primeiro, a gente tem que entender, a Terra não é plana e existe vida no universo inteiro. Não só a nível biológico, mas como muitas outras dimensões que a própria ciência já constatou. Se não me falha a memória, que eu li um artigo muito tempo atrás, que 11 realidades dimensionais já foram constatadas e que outros universos já foram constatados, e assim sucessivamente. Mas por enquanto, até sair a público, enquanto não sai no jornal, o povo não acredita, né? Se não sair alguma coisa que a pessoa não vê, não acredita. Isso é normal. Agora pense em você. Se você é um ser muito desenvolvido e você vem para cá agora em uma raça que ainda é primitiva em relação à própria consciência. Quer dizer, as pessoas se machucam e machucam os outros, cria guerra. Aí você aparece, a primeira coisa que faz é te meter lá e tacar bomba. Então não existe nenhum diálogo, só existe agressão. Que é a mesma coisa que foi feita quando muitas pessoas de outros continentes invadiram as Índias, invadiram o Brasil, saquearam, estupraram, mataram, roubaram. Por quê? Ignorância. Então, quando as pessoas agem dessa forma, com ignorância, não tem por que um ser muito sutil se aproximar até a pessoa sofrer o suficiente para falar, beleza, eu não estou dando conta, então me ajudem a sair do instinto primitivo. Isso eu estava explicando, inclusive, para o pessoal que é do grupo de prática, né, que é fechado, sobre a questão do instinto primitivo. E a gente vê que isso aconteceu no passado, que é o que eu falei, né, em épocas antigas de Atlântida, em eras mais próximas da nossa, mas antigas em relação ao que o pessoal conhece. Então, das 4 eras, que é a mais conhecida aí, entre Lemúria e Atlântida, afundou a coisa toda porque usaram a energia de forma errada. Não só aqui na Terra, como fora dela. E ali usaram muito essa questão de desenvolver poderes sobrenaturais, usando métodos magísticos e alquímicos, e não conseguiam abrir o coração, porque ele não abre se você forçar. Simplesmente não tem como. Então, o que seres que são perversos mais querem é dominar algum jeito de abrir a essência primordial, para se conectar com Deus ou a fonte. Então, isso não tem como forçar. Isso é impossível. A pessoa ou vai cumprir o ciclo natural, de nascer, crescer e morrer, e vai esperar o ciclo natural do universo, ou tenta aprender métodos, formas, meios de abrir constantemente esses pontos de obstrução, que são esses meios de você economizar, não só fisicamente, né, mas espiritualmente
esse teu tempo em relação às yugas, que são os ciclos que a Terra tem que cumprir. Eles falam lá de ciclos menores de 4 mil e poucos anos, 12 mil anos, 26 mil anos, 540 mil anos e assim vai. São os ciclos que os astros vão rodando dentro do universo e que a gente aqui também usa, né? A gente tem os nossos ciclos dos nossos órgãos, dos elementos. Então a gente busca técnicas, práticas, meios que a gente tenha domínio ou conhecimento, ou não, de repente a pessoa já nasce com essa faculdade por outros motivos e ela consegue abrir esses canais e aí se torna o que o pessoal chama de iluminado, que não tem a ver com poderes sobrenaturais. Então, a questão de poder sobrenatural, mesmo um espírito primitivo em relação à consciência crística, búdica, essa coisa toda, não tem um mal, porque só está em ignorância. Então, quando a gente observa no universo as raças dos seres, em qualquer dimensão material, qualquer dimensão, e se você está numa dimensão de 100D, se você está nessa dimensão, para você lá o teu estado equivalente a nós aqui como material, com uma consciência diferente. Então, o imanifesto não tem como explicar, além do tempo e espaço. O que é manifesto dimensional está a tal forma. Então, se você não aprende a abrir esse canal de conexão com o imanifesto, que é todo o ensinamento, né, do amor ao próximo, aquela coisa toda, ainda fica atado ao tempo e espaço, fica atado à matéria. E continua existindo sofrimento. Então, a gente usa essas portas, esses canais, para que a gente faça a mesma coisa que foi ensinado por todos os mestres. Eu estava comentando com o pessoal um pouco sobre isso, que é instinto primitivo, né? Se você pegar, por exemplo, um ser humano que é muito agressivo, muito violento, constantemente, com ele mesmo, com as pessoas, ainda está no instinto mais primitivo da matéria, que é um instinto de autopreservação. Então, por que as pessoas hoje em dia estão entrando de novo na mesma coisa de Sodoma e Gomorra, ou como foi em outras épocas, se afundarem cada vez mais? Porque estão usando toda a energia de geração de vida, não tem a ver com o sexo, com o orgasmo. Isso é bom e saudável, mas tem a ver com a qualidade em que isso é usado, porque é energia de geração. E quanto mais a coisa está sendo usada de forma promíscua, a energia interna, a energia do coração, a energia de geração, quanto mais as pessoas forçam isso a acontecer, pior é. Porque imagina você pegar, se você for na natureza, no meio do mato, você pega um lugar que está cheio de macaco, vai. Então você tem os macacos que são líderes, os que não são, orangotango, gorila, não tem os gorila, que nem os gorila, nas montanhas do gorila. Sempre tem um que domina, mas é uma sociedade ali que eles vivem entre eles. Se você pegar uma matilha de hiena, não sei nem se é matilha o nome certo, mas um monte de hiena lá, um monte de leão, eles têm as regras dentro do reino que eles vivem no reino animal. Eles não estão nem aí quem vai matar ou quem vai morrer pela sobrevivência. Inclusive dentro da própria tribo deles ali, né? Quem é o mais forte domina. Então é sempre domínio pelo mais forte e pelo mais forte porque a espécie, o instinto primitivo básico é de procriação. As células querem continuar se reproduzindo constantemente e buscando a melhor espécie. No entendimento animal primitivo, a melhor espécie é a mais forte, é a mais saudável, a que tem mais qualidade de energia para criar uma nova vida. O ser humano corrompe isso, porque ele não é um animal, mas também ainda não é o que o pessoal entende aí como um ser ascenso. Então ele está no meio do caminho. Como ele pode olhar para cima e para baixo, pode rir e sorrir, vocês podem perceber que um diferencial do ser humano em relação ao animal é rir, dar gargalhadas. O ser humano faz isso, o bicho não faz. Então, ele tem sentimentos, tem emoções, os animais têm? Tem. Só que eles não conseguem chegar ao mesmo ponto no ser humano. Então, quando a gente observa no instinto animal primitivo, se o leão pegar a gazela, ele vai estrangular e matar ela até se tribuchar viva. Você pode pegar um leão vai junto com outros leões e mata o filhote de um outro leão. Se aquele filhote do leão for ameaçador para ele vai comer ele vivo, vai arrancar pedaço do corpo dele vivo. Não está nem aí se está gritando, gemendo e doendo. Então a natureza ela não é bonitinha do jeito que o povo pinta. Se eu pegar a maior parte das pessoas hoje que estão aqui, tacar no mato e falar vira, morre em 3 dias. Ou de picada de inseto, que é o mais comum, ou de algum bicho peçonhento, ou alguém vai acabar comendo na natureza, vai se perder. Então a gente não tem esse instinto primitivo tão desenvolvido assim, porque a gente não é primitivo. Só que a partir do momento que a gente age de forma animal, a gente está usando só partes do cérebro e da energia, principalmente a energia interna, que é instinto primitivo. Então a gente busca sempre a pessoa mais rica, a pessoa que tem o maior braço, o maior tríceps, que tenha as qualidades que, aí que está o perigo. Para a sua mente, para a forma como a sua cultura te criou, é a forma mais perfeita, porque no instinto primitivo, aquele ser vai ser o melhor para se reproduzir. E aí mora o conflito de interesse da humanidade, né? A gente busca prazer constantemente, e isso é bom, porque a gente é um ser criativo. Essa energia geradora da Mãe Divina, aquela coisa toda,
é de geração. Então a gente está gerando coisas. Só que ao mesmo tempo que a gente é gerador, quando a gente desce para o instinto mais primitivo, a gente se torna destrutivo. Então a gente pega essa energia de geração de coisas, e geração de vida está muito além só do sexo, reprodução celular, e isso é para o instinto primitivo. Então quando a gente trabalha essa energia de geração como forma criativa, que a gente é criador por natureza, e a gente encapsula isso de uma forma negativa, a gente começa a criar coisas negativas. Então aí onde o ser humano senciente, que pode dar gargalhada, que consegue se conectar a coisas mais sutis, se torna primitivo ao ponto de machucar pessoas, de ofender a energia de geração. E a gente vê toda a perversão sexual que está hoje em dia. As pessoas aprendem sexo em vídeo pornô. Porque hoje em dia está fácil, né? Na internet tudo se tem à mão, de coisas mais simples até coisas que são completamente grotescas. E a molecada, com 10, 12 anos de idade, começa a ver isso e achar que satisfação sexual é filme, acrobacia. E a gente sabe que não é assim, eu não vou entrar nesse mérito, que não é a intenção aqui dessa live, que era responder perguntas. Mas quando a gente se leva para o instinto primitivo, acontece o que acontece sempre: guerra, violência, ódio e essa maldade toda que a gente vê. E está muito ofensivo hoje em dia. A gente vê a perversão sexual, a corrupção em relação a isso, e cada vez mais se instiga o medo. Por que se instiga o medo? Porque o medo é o que domina todo o instinto para a pessoa não sair do lugar. Então, a pessoa está com medo, todo o resto é consequência. Raiva, ódio, ansiedade, tristeza, depressão. O medo é a fonte de todo o mal, se a gente for pensar por aí. E o medo vem da ignorância. E a ignorância é o resultado da ilusão. Da ilusão, primeiro, que a gente é obrigado a ser uma coisa que a gente não é. Segundo, que para a gente ser o que a gente é, a gente tem que brigar. Porque a gente é ensinado desde criança a competir. Então, usa-se a raiva para corrigir a raiva para curar a raiva, o ódio para curar o ódio. E não é assim que funciona. Então, não usa contrapartida. Se a pessoa já está violenta e agressiva, se ela já está com excesso de fogo, você tem que equilibrar aquilo de uma outra forma. E se está todo mundo com excesso de fogo, cada vez mais se alastra o fogo. E um adendo, né? Para quem gosta de curiosidades, falando de fogo, tem muita gente que fala que fogo de fogueira, fogo de mato, faz mal para a saúde. Se vocês pegarem na medicina chinesa antiga, uns tratados bem antigos, para quem estuda isso, de tempo em tempo, a floresta, a madeira pega fogo para matar as bactérias e o mal. Defumação natural. Então, natureza, de tempo em tempo, a madeira pega fogo para reciclação da energia e para matar. Para reciclagem, perdão, falei besteira. Para reciclagem, reciclação não existe. Só que eu falo, né? Falo português errado, às vezes eu atropelo tudo. É o jeito. Então a gente pega essa madeira, quando ela chega no ponto crítico dela, e quando precisa de limpar o ar, é o fogo, é o ar, os elementos, a natureza se limpa, a terra se limpa. Seu corpo não se limpa? Ele não fica com febre quando tem que matar um vírus dentro? Então não vou entrar muito nesse mérito não, mas cuidado, as pessoas às vezes falam umas coisas que é complicado depois para quem estuda isso digerir, né? Então para quem estuda sabe que não tem nada a ver fogo natural com fogo perverso. E nas raças é isso. Então, em relação a essa pergunta do ZT, da coisa toda, a gente não busca espiritualmente forma nenhuma. A gente busca não forma de solução. Um corpo para além do tempo e espaço. Então, vocês podem ler os livros do Ramatiz, vocês podem ler tudo quanto é livro de espiritismo, de budismo, taoísmo, yoga. Quando a gente busca o estado de dissolução, não é um estado de apego. Então, volto a repetir uma coisa que eu falo há muito tempo. O pessoal que é muito fixo nesse negócio de Matrix, de IA, essa coisa toda que está vindo aí. O que é ilusório é a ignorância. A ignorância e a ilusão é gerada pelo apego. Então, a partir do momento que você vê uma coisa, que você gosta de alguém, e você gera um apego, uma necessidade de depender disso, ou de ter isso por algum motivo, como uma grandeza maior do que a sua própria essência natural, isso gera um apego. E quanto maior esse apego, quanto mais energia você deposita naquilo ali, mais energia tua está ali. Porque a gente é consciência, não é corpo. A gente está num corpo, que é divino como qualquer outro corpo. A gente só tem que aprender a usar direitinho, né? Mas todo corpo é divino. Então, o que o pessoal chama de Matrix querendo fugir da realidade não existe. Então, toma cuidado com isso. Aonde a sua consciência acopla é real para você. Se você toma um tapa ou um tiro, te machuca. Então, aquilo é real para você. Se você está num plano astral, num plano mental, em qualquer outro plano, aquele plano é real para você lá. Só que acima desse plano vai ter um outro ser que vai enxergar aquilo lá como ilusório. Por quê? Para ele já está num estado de consciência que ele consegue ver como se fosse um desdobramento dessa energia.
Então não existe maior ou menor, pior ou melhor. Existe o estado onde a sua consciência acopla. E a partir do momento que a sua consciência está ali, se você sente dor, sofrimento ou não, é por uma necessidade, não vou dizer de aprendizado, mas de experimentação em relação... Deixa eu só ver uma coisa aqui. É uma experimentação em relação à energia. Mas você está experimentando, e a matéria é sagrada. Se você pegar todos os tratados antigos, desde o Lao Tse, a Krishna, a Buda, a Cristo, a Yogananda, a Chico Xavier, todos colocavam um asseio do corpo, todos colocavam para a gente ter um asseio do corpo, da mente e da alma, né? Que é o estado de santidade. O que é santo? Vem de são. São. Se eu tenho sanidade física, mental ou espiritual, eu viro um santo. Lógico que a gente não precisa de buscar isso como estado de perfeição, porque não é essa a intenção. Mas se a gente não se machuca e não machuca as pessoas, já é mais fácil de entender essa questão toda de raças, de seres. Se você desencarna hoje, percebe as suas raivas mesmo, percebe os infernos, os 7 infernos que a gente fala, né? Os 7 distúrbios emocionais básicos. Medo, raiva, ódio, angústia, aquela coisa toda. Tristeza, então todo o nosso estado de perversão emocional, dos excessos emocionais, gera apego. Então se você gosta muito de uma pedra, de um objeto, de um carro, de alguma coisa, e a sua intenção está ali plenamente constante naquilo, você deposita uma energia ali, você cria uma dependência da matéria. Só que você não é matéria. Então você sai da matéria, só que a tua energia ficou grudada ali, porque você depositou há muito tempo. Então raças que criam isso ainda são primitivas. Então o domínio de planeta, de raça, de seres, normalmente raças sutis, elas não atiram para depois perguntar. Existe uma comunicação, um diálogo que acontece. Porque, de novo, na época de Atlântida eles aprendiam a desenvolver muito CIDs, poderes sobrenaturais, aquela coisa toda. Então se abria muito visão, se manipulava e não conduziam elementos da natureza, elementares. Então os elementares acabavam sendo corrompidos e não tem nada a ver com elemental. Os elementares são consciências em estado ainda virginal, vamos chamar assim, vai? Fogo, água, terra, mas são espíritos, o pessoal chama de espírito da natureza original. Então ali são seres que não têm o conceito de bem ou mal. E aí pessoas que desenvolvem alto nível de magia ou alquimia, ou desenvolvimento interno, de prática interna, elas aprendem a conduzir isso com o tempo, conduzir. Só que em determinadas épocas aqui da Terra se ensinava a manipular. Então se destruíam sociedades, se destruíam seres, se pervertia, se mandava energia para fora. Então era aquela algazarra, né? Aquela putaria energética. E as pessoas não conseguiam abrir o coração porque não tem como forçar isso. Não, é impossível forçar. Então ele tem que abrir naturalmente e no tempo certo. Para isso tem prática, tem método e principalmente boa conduta. Então, você pode ser uma senhorinha de 70 anos de idade que faz sua oraçãozinha todo dia, que trata bem as pessoas, está tudo bem, você está rindo, brincando. Isso daí pode abrir sozinho. Que é diferente de uma pessoa que faz 50 anos praticando um monte de coisa, um monte de magia, ou um monte de alquimia, mas nunca tem amor para poder emanar isso, porque abre essa porta, ela não abre forçada. E tem muitas raças, muitos seres, não só físicos, que tentam dominar isso de qualquer jeito. Você não domina o que não é nominável, você não domina o que não está atado ao tempo e espaço, porque se você está tentando fazer isso, você ainda não chegou no ponto de abertura. Então não adianta explicar o que está ali no tempo e espaço para quem está tentando forçar isso. Não dá. É um estupro energético, literalmente. As pessoas criam um estupro energético nas pessoas. Forçam uma entrada onde não tem espaço. Você está machucando a energia de criação. E isso é sério. Então sempre que a gente busca um caminho de virtude, um caminho do meio real, o caminho do meio não é essa... Bom, o caminho do meio é retidão, virtude. É o que Buda ensinava, o que Cristo ensinava, e não é um caminho sem fim. Que nem alguns andam dizendo por aí que caminho do meio é uma coisa que não leva a lugar nenhum. A gente está entre o céu e a terra. Existem meios da gente entender isso internamente e sentir. Não é fórmula mágica. Isso não tem a ver com métodos ultra secretos. Isso tem a ver muito com conduta de quem ensina e de quem pratica. De novo, não pode ser forçado. Pode ser forçado e ensinado muitos métodos magísticos e alquímicos para você abrir portas, abrir canais, forçar o olho espiritual, forçar a energia, rasgar alguma coisa. É no forceps, é no estupro. E isso tem preço caro, né? Porque você, depois que morrer e não conseguiu abrir, você vai ter que voltar com a matéria. Ah, mas eu não vou porque eu sou um super mago, não sei o quê. Achismo não resolve. Porque normalmente um espírito que é sutil, ele tem uma certa humildade de entender que sempre tem uma montanha mais alta. E até a solução final, é melhor a gente sorrir aqui do que ficar chorando.
Tem algumas traduções, e uma de Umbanda, né, acho que foi o Pai Guiné, também tem o Pai Joaquim, enfim, tem muito espírito que fala, chora, mas chora andando, né? Tem um guardião também que fala, isso daí, chora, mas chora andando, que é o Sete Cruzes, de um amigo meu. Comunicação dos médios lá, a gente bate muito papo e tem um guardião lá que fala isso, né? Chora, mas chora andando. E o Pai Joaquim falava muito, né? Que quem pratica muita parte espiritual, o Pai Guiné também falou isso, falava muito que a gente só pode esperar ingratidão, porque o mundo espiritual é o que a gente mais vê em ingratidão. Porque as pessoas querem criar uma maturidade no forceps, querem criar um desenvolvimento, uma consciência no forceps. Inclusive no grupo fechado não, né? No canal que eu tenho ali no Telegram, eu costumo colocar algumas coisas ali em texto que eu não tenho como ficar falando aqui toda hora. Então aí tem um canalzinho, quem quiser entra lá no canal, no Telegram. Eu coloquei o nome lá de Torta Cósmica. Então ali eu posto alguns textos, algumas coisinhas legais. E ali tem um texto que eu coloquei esses dias agora do Ramatiz, justamente do Ramatiz, falando também algumas coisas, questão do pessoal forçar muito a abertura. E ele cita a questão de Hitler e a questão de outros seres que tinham essa parte de ocultismo, de esoterismo, de magia bem desenvolvida. Eles conseguiam abrir certos canais do corpo, só que aquilo ficava o fogo perverso, né? Então eles queriam usar esse fogo, essa energia toda que eles aprenderam a mexer, que eu já falei, pode ensinar. Não quer dizer que consiga abrir o coração, quer dizer que você desenvolveu poderes. E aí eles começavam a manipular pessoas, porque é muito poder, né? Então a pessoa continua querendo ter alguma coisa, se não for física, espiritualmente, sempre em cima de alguém. Então você cria escravos. E muitos seres esperam essas janelas abrirem, física ou espiritualmente, para fazer mal para as pessoas. Então vocês têm que tomar, a gente, quando eu falo vocês, eu me incluo, tá? A gente tem que tomar cuidado para não buscar um desenvolvimento que seja para usar pessoas. Então é isso agora para fechar aí a segunda parte da pergunta, que já tem que sair. Já tomo um por aqui também, né? Então, segunda parte que perguntaram, que é uma pergunta muito genérica também, né? Não sei qual foi o cunho da pergunta. Mas perguntaram como ser espiritualista no meio dessa coisa toda que está acontecendo. Primeiro, a gente não é espiritualista no sentido de ser alguma coisa. Na verdade, é só a gente se comportar bem. É a gente se respeitar e respeitar o próximo, que é o básico, que é o alicerce. É o mínimo que a gente tem que ter. A questão de quando a gente fala que é espiritualista ou universalista é porque não está atado a uma religião dogmática ou a uma tradição específica, que é o que eu tento fazer, pelo menos desde que eu comecei a praticar, e principalmente a ensinar algumas coisas. Eu não tento levar isso como se fosse uma obrigação que a pessoa tem que ser de um jeito, não. Então, normalmente, a gente ensina um jeito que a gente se sente mais afim e mais próximo. Então, a gente não se torna espiritual, a gente é espírito. O que a gente faz aqui na matéria é buscar caminhos ou métodos, fórmulas, meios, da gente conseguir se limpar um pouquinho mais para não ficar muito nessa maçaroca de energia em pessoas que ainda estão nesse caos, ainda estão em sofrimento, né? Porque todo mundo está agressivo, todo mundo está com raiva, está em sofrimento, só não sabe disso, mas está. Em algum momento vai perceber, se não for vivo vai ser depois de morto. Então a gente busca tentar sair um pouquinho desse estado com os métodos, com os meios que os mestres lá de trás já fizeram. E o máximo que a gente pode fazer com isso é aperfeiçoar. Mas não dá para se tornar algo que a gente já é. A gente só faz o que Sócrates falou, né? Recorda o que esqueceu. Sócrates falou que a gente não aprende nada, só recorda o que esqueceu. Então é mais ou menos por aí. A gente cria, a gente pega um caminho que alguém já fez. Em vez de um cego guiar o outro, a gente pega alguém, caminhei. Eu sei o atalho, eu sei que ali tem um bicho ruim, eu sei que ali tem um ser perverso, eu sei que ali tem uma trincheira, que tem um lago. Eu já passei ali. Aí a pessoa vai lá e te dá um caminho. Meios, fórmulas, métodos. Para isso tem yoga, tai chi, qigong, alquimia interna, magia. Aí tem ferramentas, não falta, né? Falta a boa vontade das pessoas praticarem. Mas a ferramenta está lá, não precisa de inventar a roda. E se você cumpriu, se você chegou aonde pelo menos quem te ensinou chegou também, aí vocês caminham junto. E a partir dali vai chegar mais alguém, vai acontecer mais alguma coisa, se não for física, espiritualmente. Para te falar, beleza, você foi até aqui, mas dá para ir além ainda. É a gota da chuva caindo no rio, o rio caindo no oceano. Aonde o oceano vai cair? Pensa no ciclo de geração, né? Então, quando a gente pensa em elementos, nessa coisa toda, tem que ter um respeito para não cair nesse problema. Então, não dá para a gente se tornar uma coisa que a gente já é. O que acontece hoje, e isso daí, não vejo como certo ou errado, é um momento que as pessoas estão talvez se descobrindo em relação a essa coisa, virou modismo, né? Tudo é moda, todo mundo virou professor de tudo. A maior parte das pessoas que a gente vê aí que estão... Eu vi até esses dias agora que tem até curso de profissionais que ensinam quem aplica algum tipo de terapia espiritual a ganhar muito dinheiro, alguma coisa assim. Me passaram alguns comunicados, alguns anúncios para mim ver esse negócio todo.
nem perdi muito tempo, mas vi, né? Dei uma lida ali para entender. Então estão vendendo tudo quanto é coisa, estão criando meios de marketing, de publicidade e propaganda, ou cursos, essas coisas para que a pessoa que aplica um reiki ou faça alguma coisa ganhe muito dinheiro. E no meu tempo, quando eu aprendi, não só nessa vida, mas em tempos remotos, a primeira coisa que você tinha que ter era amor ao próximo. Então a questão do ganho financeiro era secundária. É lógico que a gente precisa de conforto, precisa de sobreviver. Ninguém vai ajudar espiritualmente ninguém passando fome ou sofrendo. Mas ao ponto que você não se sente pronto, que tudo aquilo que você vai fazer espiritualmente é só para ganhar alguma coisa em troca, com o único motivo de dinheiro, tem que tomar cuidado, porque uma hora a energia pode estourar, porque você não vai ter o resguardo suficiente para isso. Porque todo mundo que movimenta energia espiritual é espiritual. Se você sabe massagem, vai ganhar dinheiro. Se você é fisioterapeuta, se você mexe com o corpo da pessoa, não só com a energia dela, vai ganhar dinheiro, ganha, fica rico, podre de rico. E usa isso de uma forma sensata e sábia. Agora, se você vai conduzir energia espiritual, tem que conduzir. Porque se você começar a meter a mão no lixo dos outros ali, e lixo estou falando no bom sentido, que a gente vai reciclar a energia, né? A gente é um bom samaritano. Então a gente pega toda aquela caqueira e vai tentar fazer alguma coisa com aquilo, ou queimar, dissolver, enfim. Fazer o que a natureza faz, recicla. E você só vai para ganhar dinheiro, complica. Porque vai chegar um momento que a energia pode estourar no corpo. E não tem a ver com se você é uma pessoa boa ou ruim. Tem a ver com simplesmente o ganho. Não tem mal ganhar de novo. A gente tem que ter conforto sim, tem que aprender as coisas sim, mas tem que ter pelo menos o objetivo primário de autorrespeito e respeito ao próximo. Então tudo que é excessivo paga preço. O excesso de fogo queima, o excesso de água morre afogado. Então tudo que é excessivo paga preço. Então hoje em dia está se vendendo sim espiritualidade. As pessoas estão vendendo qualquer coisa. A pessoa leu 2 livros, viu meia dúzia de vídeos no YouTube, se tornou especialista em alguma coisa. Só que nunca praticou. E aí, infelizmente, né, a gente vê aí tantas pessoas tornando outras reféns para continuar e continuam. Então a narrativa tem que ser o fim do mundo, a narrativa tem que ser alguma coisa que vai criar medo, pelo que eu expliquei lá no comecinho. O medo destrói todo o resto da coisa toda. Então, as pessoas que se tornam ultra espiritualistas, vejam um vídeo, é um vídeo antigo, mas busca, está lá no YouTube, chama Ultra Espiritualista. Eu acho que é um americano, não lembro, é um vídeo realmente um pouco antigo, relativamente antigo, mas é perfeito aquele vídeo. Assistam um vídeo ultra espiritualista, ali resume a história toda. As pessoas querem babar com eles o tempo todo, ou se tornarem super agressivas, mas a partir do momento em que a narrativa é sempre a mesma, e de 100 coisas que você fala, 10 acontece, 5 acontece, isso é estatística. Então quanto mais você fala, mais chance você tem de acertar alguma coisa em relação ao tempo, espaço, energia, dimensão, espíritos. Então tem muita gente que ganha muito dinheiro hoje em dia convencendo as pessoas sobre coisas que não são praticáveis. Então quem quer se tornar espiritualista, bom coração, boa conduta, respeito ao próximo, respeito a si mesmo e entender que não é com raiva, com agressão, com ódio e vaidade que a gente resolve o problema nosso nem dos outros. Todo mundo que age assim está em sofrimento. Então se você está sofrendo, tem que achar alguém que não está sofrendo tanto quanto, para você não ficar menos com menos, né? Menos com menos dá menos, não dá mais. No sentido energético, tá? Então não adianta você juntar coisinhas. Então, você tem que buscar alguém que está com uma energia diferente da tua para que você consiga ali ajudar nesse equilíbrio. E aí tem que buscar alguém que está desperto nesse interesse, né? Que tem essa boa vontade. E não adianta falar que é voluntário ou pago, tá? Porque tem muito lugar que eu conheço aí que é voluntário, que é centro aberto ao público, que as pessoas estão ali por obrigação, para ganhar moeda espiritual para ir para algum lugar. Aí complica. Você não está fazendo por amor, você está fazendo para ganhar méritos. Porque se você não ganhar os méritos ajudando as pessoas, mas está ali com raiva, está com ódio. Aí você chega perto de uma pessoa dessa, se ela for dar um passo em você, ferrou. Então a caqueira que está nela vai para você. Bom pessoal, vou precisar de sair agora, só um segundo. Eu vou precisar de sair agora, estou atrasado na verdade. Só queria que o pessoal refletisse um pouco sobre isso. Eu já falei um pouquinho das perguntas aí que vieram em relação a esses fenômenos todos aí. Para mim é simples, toda violência e agressão não é boa, a gente tem que proteger sim o que é nosso. Mas o que é nosso? Se não há um ataque, a gente tem que ter um diálogo sempre, com a nossa energia, com os seres de outros lugares, com a gente mesmo. Mas aprender a abrir o coração, porque se ficar só na visão, qualquer um pode se fantasiar do que quiser, físico ou espiritualmente. Corpo ectoplasmático ou dimensional, se for um ser realmente evoluído, consegue alterar a forma, assim como eu expliquei no começo. E se for um ser bélico, danou-se. Então, o ser bélico a gente tem que entender.
Então é um estudo, um desenvolvimento, e as pessoas que já são realizadas em magia, em alquimia, alguma coisa, que já podem tomar ação sobre isso, já estão tomando. Então, o que tem que ser feito é feito. Espiritualmente, a gente não tem que pedir. Se é espiritual, já existe uma compreensão nisso. E no caso do desenvolvimento interno espiritualista, a gente não compra espiritualidade. A gente pratica, primeiro, o bom senso. Depois, quem a gente aprende, com quem a gente aprende, tem que ter os pés no chão. Se a gente não tem cabeça no céu e pé no chão, a gente não consegue estar no meio. E aí ou vira outro espiritualista, assiste muita Jornada nas Estrelas, eu adoro, mas aí começa até a se fantasiar e começa a sonhar e não está indo para lugar nenhum, só está sonhando porque fica o tempo todo no mental com aquelas imagens. Ou a pessoa se torna agressiva demais e quer fugir da matéria. A gente está no meio, então vamos caminhar no meio, sorrindo da melhor forma, tentando evitar o sofrimento. E se a gente conseguir evitar o nosso e dos outros, está mais do que bem feito, né? Então aqui foi só um bate-papo mesmo, uma conversinha rápida, e agora eu tenho que sair, tá bom? Abraço e até mais, pessoal.